Olá, boa noite. Começa agora o ND que hoje vai falar sobre coach para a aposentadoria. Enquanto o Brasil inteiro discute a reforma da Previdência e já tenho minhas dúvidas se algum dia iremos nos aposentar, o ND de hoje traz uma outra visão. Será que as pessoas, de uma forma geral, estão prontas para deixarem o mercado de trabalho e usufruírem de férias permanentes? Ou seja, será que estamos prontos emocionalmente para enfrentarmos a aposentadoria e tudo o que ela significa? E para falar um pouco mais sobre este assunto, eu converso hoje com o coach Maurício Santucci. Boa noite, Maurício. Bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Roberta. Muito obrigado pela oportunidade e eu espero poder dar uma luz, um pequeno insight para as pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da reforma da Previdência, que é um assunto que está em alta, todo mundo esperando ela acontecer, muita gente com medo de não conseguir se aposentar, quem pode estar correndo pedir a sua aposentadoria. É um momento de transição. E caótico, eu diria também. E caótico. Né? Mas o importante é imaginar o seguinte, o que eu posso fazer por mim? Poderia ter votado num deputado que defendesse o meu ponto de vista? É uma opção, mas também não depende de mim a ação dele lá dentro do Congresso. Tá? Não dá para controlar. Não dá para controlar. Que nós precisamos de uma reforma, de uma reestruturação, de uma modernização em leis e tal, nós precisamos. Para 2050, praticamente 2/3 da população vai ter menos de 60 anos. Nós estamos chegando num momento em que nós vamos ter mais avós do que netos. Nos próximos anos, eu acho que menos de 5 anos. É um envelhecimento muito grande da população. Né? E se a gente não reformar esse processo, e que muita gente se esquece, o INSS não é só a aposentadoria. Ele cuida também da parte de SUS, de uma série de outros fatores. De outros benefícios também. Tá? Então, não tem dinheiro para todo mundo. Mas o que eu falo é, independente do sistema previdenciário que tem, o que terá, o que nunca teremos, eu tenho que fazer por mim. Não é o egoísmo, é a minha sobrevivência. E o que está dentro da sua responsabilidade. Exatamente, né? É o meu alcance. Eu não posso esperar que, brinquei com você, o que cai do céu é chuva. Eu não posso esperar que caia uma solução pronta no meu colo. E se cair alguma coisa, muitas pessoas, muitos de nós, não vão ser atendidos da maneira como nós queremos. Agora, Maurício, a gente está falando nesse assunto, que é um assunto que está em alta, né? Está todo mundo falando sobre a questão da reforma da Previdência. Quando a gente fala de aposentadoria, todo mundo linka direto com a questão da reforma da Previdência. Agora, eu queria abordar hoje um outro aspecto da aposentadoria, que é a questão do fator emocional. Às vezes as pessoas elas esperam tanto essa bendita aposentadoria chegar, mas elas não se preparam para quando ela efetivamente chega. Exatamente. E aí a pessoa não sabe o que faz. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com a aposentadoria, ou a minha aposentadoria, em 2006. Né? Minha esposa, sempre pé no chão, me influenciou a fazer uma previdência privada da empresa. Né? Foi quando eu fiz e deixei de levar a vida naquele do Zeca Pagodinho, de vida deixa me levar, a vida leva eu, e comecei a tomar as rédeas e o pulso para isso. Eu me planejei, eu me programei. Né? Eu brinco que se a gente não tomar cuidado, a gente vai virar o homem almofada, aquele que vai ficar sentado em cima, né, do sofá o dia inteiro assistindo qualquer coisa na televisão. Né? Se você quer viver isso... Você vai virar forma de sofá, né? Se você quiser viver isso, tudo bem, é uma opção sua, né? Eu falo de PNL, de coach, não existe certo e errado, existe o que é melhor para mim naquele momento, ponto. Mas a gente é mais do que isso, a gente é muito mais do que isso para simplesmente ou virar motorista de neto. Sim, Uber de família, né? Uber de família, né? Homem almofada, né? Uma das coisas que eu acho assim, muito triste é no caso de mulheres, né? Que se produziam, levantam de manhã, se punham a roupa, não sei o que, se produziam, iam trabalhar e quando se aposentam, se esquecem. Tá? Quebra aquele lance da vaidade, né? De que precisa continuar, sei lá, não tendo aquela mesma superprodução, né? Eu brinco, entra dia, sai dia, está com a mesma camisola e é um negócio deplorável. Mas
É uma questão de você estar pensando no que você quer para você. E hoje, você que trabalha com essa questão de coach, as pessoas elas estão preparadas para esse momento da vida? Não, nunca estão. Quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam? Primeira é a ideia de que eu não vou me aposentar nunca, mesmo sabendo que eu vou me aposentar. Sabe aquela sensação de que eu sou eterno, de que eu sou para sempre? Tá? Infelizmente, o nosso país, né, ele é um país do imediatismo. Né? A grande maioria da população brasileira, né, não consegue fazer um planejamento de vida porque ela sobrevive. A grande maioria da população brasileira não consegue fazer uma reserva pensando em dias ruins porque ela sobrevive. Não existe um planejamento, Não né? existe. Nem financeiro. Não. Quanto mais de carreira, quanto mais de projeção de vida. E a gente fala isso para 40, 30 anos. Ah, quando chegar lá mais perto eu vejo o que vai Mas você acontecer. fala que isso é uma característica do brasileiro? Ou é do ser humano? Eu acho que é do ser humano, mas no Brasil é muito forte. Eu falo que aqui é mais forte o fato de você sobreviver. Aí fora existem países com economia mais estáveis, mais, né, que você consegue, né, reservar algum dinheiro se você se planejar. Aqui muitas vezes, mesmo planejando, você não consegue. Agora existe a questão também nesse aspecto da inteligência financeira. Né? Às vezes a gente fala, mas eu ganho pouco, eu não consigo fazer nada. Agora, se existir um planejamento adequado à sua realidade, é Sim. possível você guardar e ter uma previdência privada, ou ter uma poupança dentro das suas condições. Exatamente. E usufruir dessa aposentadoria de uma forma mais leve, né? Porque a gente fala assim, poxa, aposentado, ele pega o dinheiro dele para pagar remédio, para pagar médico e ainda está devendo. E muitos dos aposentados hoje são arrimos de família. Muitos aposentados, a família e a família eu falo, não é ele e a esposa. São filhos, Sim, netos que estão agregados a ele, dependentes dele financeiramente. Né? Lá em 1968, faz pouco tempo, eu estava no 2º ano primário e tinha um livro lá que falava sobre o tonel das Danaides. Né? E falava que Zeus tinha imputado uma pena para elas, que elas teriam que encher um tonel sem fundo ad eterno. Né? Em um determinado dia, da época, chegou Zeus e falou, acabou, vocês não precisam fazer mais nada disso. Né? A pena de vocês está extinta. Um olhava para o outro e falava, e agora, o que a gente vai fazer da vida? Né? Nós nos acostumamos com tudo, inclusive com coisa pesada. O trabalho, ele é uma carga, é um fardo que a gente carrega por um objetivo maior, qualquer que seja ele. Né? Ou ter família, ou ter um carro, não sei. Cada um tem a sua... Né? E quando você chega no momento em que você precisa parar, né, por você, porque independente do sistema previdenciário, uma hora você vai parar. Sim. Tá? Se é com 62, 65, 70, eu não sei. Você vai parar. Tá? Você tem que estar pronto para isso. Você tem que ter pensado no dia seguinte. Você tem que ter se planejado para o que vai acontecer no dia seguinte. E isso, infelizmente, nós não fazemos. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre coach de aposentadoria. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é aposentadoria e eu converso com o coach Maurício Santucci. Maurício, qual é hoje a sua especialidade? Eu sou coach e practitioner de programação neurolinguística. Né? Trabalho com transição para aposentadoria e life coach. Existe uma série de segmentos de coach, né? Coach de carreira, coach de business, negócio. A gente vê coach de tudo hoje, coach né? de Coach tudo. de nutrição, coach de esporte, de emagrecimento, coach de tudo, tal, absolutamente né? tudo. E brincando, eu sou coach de fim de carreira. Mas fim de carreira não significa fim de uma Fim vida. da vida. É fim de uma jornada, tá? É um capítulo que eu encerro da minha vida, do meu livro da minha vida, para iniciar um outro. Né? E eu tenho trabalhado nesse segmento, coach de transição para aposentadoria. Preparo pessoas que querem se aposentar de uma maneira mais agradável, que
queira desfrutar melhor do seu tempo ocioso, que não significa ficar sem fazer nada, tá? Mas eu posso me dedicar àquilo que eu não tive tempo e eu não tive condições de fazer, ou porque eu tinha trabalho, ou porque eu tinha compromissos. Na verdade, você pode utilizar esse tempo, que hoje vai estar mais livre, para realizar os seus sonhos. Exatamente. Tem um filme que eu não lembro agora, que é do George Clooney, que ele demite pessoas na empresa dele, acho que é Asas de alguma das coisas. A função dele é demitir pessoas. E ele vai demitir uma pessoa de 40 e poucos anos, né? E a pessoa fica reclamando, pô, mas justo eu tenho filhas e não sei o quê. Ele falou assim, cara, mas essa empresa aqui, ela boicotou você, você não queria ser dono de um restaurante, não queria ser chefe de cozinha, né? Então você tem a oportunidade, não pela demissão, né, mas por um cumprimento de uma jornada, né, de fazer aquilo que você quer. De realizar o seu sonho. Exatamente. Então, a minha função hoje é ajudar você a encontrar qual é o seu sonho, sempre é você, nunca sou eu, né? O coach, ele é parecido com um pai ensinando um filho a andar de bicicleta. O pai pega no assento e no guidão. Mas quem pedala e quem anda é o filho. Quando o filho começa a pegar a direção, ele já tira uma das mãos, só vai dando equilíbrio. Quando o filho, o coach, né, já tem esse equilíbrio, o pai solta do assento, né, do selim da bicicleta, selim que chama, na minha época era, né, e o garoto continua pedalando, mas ele vai atrás, meio que correndo do lado para acompanhar. Esse é o trabalho do coach. Tá? Capacita a pessoa ela descobrir e efetivar as o seu forças próprio sonho. e tudo dentro dela para que ela consiga fazer o trabalho dela. Agora, você desenvolveu e escreveu 2 livros, é isso? Sou coautor, né, publicados esses 2, né, você vai ficar sentado aí, né, onde eu trato exatamente do fator de transição para a aposentadoria. Era um colega de trabalho que queria se aposentar, não sabia o que fazer depois, né? E depois falando do Fator E, que é um livro sobre empreendedorismo. E esse fala a questão que um sonho não deve ser dispensado, resultados vêm mais rápido se você tiver um plano de ação. Exatamente. Experiências negativas podem ser ressignificadas. É essa a grande jogada, né? Ressignificar. Agora tem um outro livro aqui, Fator E. Fator E. O empreendedorismo a favor de empresas e empreendimento pessoal. Quando a gente fala empreendedor, a gente imagina alguém ou montando um café, ou montando uma pousada, não é? Próprio negócio. Não é. Mas não é. Empreender é colocar em prática alguma coisa que você queira. Por exemplo, um curso, sei lá, de corte e costura, uma pessoa que queria trabalhar com design de modas, eu não sei. Um curso de gastronomia para quem queira, tá? É empreender, é pôr em prática, pôr em ação, né? Tenho material já entregue para a editora, que eu também participo como coautor, é Fator A, que fala sobre o autoconhecimento, que de todo o trabalho que a gente faz, a chave, a grande tocada é o autoconhecimento, tá? Para tudo nessa vida. E eu estou escrevendo e pesquisando sobre o Melhor da Vida, que é esse programa de transição para aposentadoria. Você participou também de uma capacitação em Los Angeles, foi isso? Foi. Eu fui conhecer o Tony Robbins, né? Esse foi um sonho da aposentadoria ou não? A capacitação foi. Eu não imaginava que seria com ele, tá? Imagine uma pessoa num centro de convenções com mais de 15 mil pessoas, tá? Indo ao delírio, à loucura, tá? Porque ele estava buscando, estava revolvendo dentro de cada um, né? Não vou chamar de ferida, porque não chega ao caso, mas alguma coisa que precisava ser ressignificada, trabalhada para que você buscasse alguma coisa melhor, fosse alguma coisa melhor a partir dali, tá? Esse é o cara. Para você ter uma ideia, o Tony Robbins, ele é escritor, ele é coach, ele é palestrante, né? Ele é um dos maiores divulgadores da PNL, apesar de não ser dele o trabalho, né?
ele tem como clientes Bill Clinton, Serena Williams, aquele Tiger Woods. Só, né? Só nada. É $1,5 milhão um processo de coaching com ele de 12 horas. Tá? Eu não paguei isso. Você muda a sua vida em todos os sentidos, né? Fica pobre, mas sabe o que fazer também. Exatamente. Como ficar rico novamente. Né? E é muito, muito forte a experiência. Né? Imagine 15 mil pessoas caminhando sobre braseiro, que eles chamam de firewalker. Né? Na primeira noite do evento, né? Começou às 1h da tarde, foi até perto da 00:30, só ele falando, só ele do palco, movimentando, né? E no final a gente fecha com isso, com a caminhada sobre um braseiro. Né? Da onde você tira forças? Muita gente faz. Tá? Mas eu nunca tinha feito. Eu não imaginava ser capaz. E você joga fora o medo. Joga fora o medo. É uma iniciação, sabe? Uma passagem entre uma coisa que você era e que não te agradava, que precisava ser melhor, tá? E ele te capacita, através da PNL, né, a programação neurolinguística, a encontrar dentro de você a chave que vai virar o mindset. Na verdade, o controle de tudo o que a gente vivencia está na nossa mão. Sempre. Né, Maurício? A gente percebe, às vezes, as pessoas, elas reclamam tanto, às vezes reclamam da situação, reclamam da crise, reclamam do salário, reclamam do emprego, reclamam do tempo, reclamam de tudo. Agora, o que a pessoa realmente faz para mudar? O que está insuficiente para ela, o que tá incomodando? Eu acho que esse é o ponto. Se buscar ajuda também, né? Isso. Um dos pressupostos da PNL é que nós temos todas as capacidades necessárias para resolver os nossos problemas. O que nós não temos, muitas vezes, é condições de acessá-las e identificá-las no momento em que ela precisa ser acessada. Tá? E o programador de neurolinguística, ele entra exatamente nessa hora. Sabe? É ele que vai ajudar você a ter aquele insight e falar assim, caramba, era só isso. E a gente voltando então para essa questão da aposentadoria. Como que dá para fazer uma transição saudável entre o período do trabalho e esse período novo para que não seja um período de inércia? Tá. Shakespeare fala que nós somos feitos do mesmo material que os nossos sonhos. Né? Um outro escritor, eu não lembro o nome dele agora, mas daqui a pouco vem, ele fala que enquanto temos sonhos, nós estamos vivos. Né? E é isso que a gente precisa, ter um sonho, ter um objetivo, ter uma meta. Eu não sei qual que é a meta. Você tem uma, eu tenho outra, cada um tem a sua. Né? Maior ou menor, eu não sei, mas cada um tem a sua. Né? Nós temos exemplos na história, que a gente convive, a gente vê, de pessoas que poderiam estar se aposentando aos 60 e não sei quantos anos, mas de repente tem um insight e sai para vender frango frito. Tal do Coronel Sanders. Né? Não vamos fazer um merchandising, né? Mas essa é a história. Tá? De um jornalista que era dono de um grande jornal e buscou criar uma emissora de televisão aos 60 anos. Não existe idade para você ter o seu sonho. Não existe tamanho para o seu sonho. O meu sonho é virar pescador. Vou virar pescador. Mas você precisa esperar a aposentadoria para isso? Muitas vezes precisa. Por dentro daquele processo que eu estava falando para você, de você ser o responsável por manter a sua família ou por compromissos com a sua família. Ter provisão, né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre aposentadoria. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é aposentadoria e eu converso com o coach Maurício Santucci. Maurício, o que você acha de quem se aposenta, mas continua trabalhando? Não se aposentou, né? Não sei. É o que ele queria para a vida dele? Volto a falar, não existe certo e errado. Existe o que é bom para mim, o que me satisfaz, o que vai me dar prazer, o que vai me dar sentido de vida. Tá? Então, eu me aposentei, né? Deixei a vida de repartição, né? E não parei.
Tem uma outra atividade, um outro segmento, né, totalmente diferente, que eu trabalhava com tráfego aéreo, com planejamento de voo, navegação aérea, e agora eu estou trabalhando cuidando de pessoas, de sonhos de pessoas, né? De transformar pessoas ordinárias, desculpa, mas a língua portuguesa judia, né? Mas são pessoas ordinárias dentro de um padrão, dentro de uma norma, em pessoas extraordinárias. Pessoas que querem ser diferente depois de aposentarem, ou até durante o período que estão trabalhando. Não existe. Mas será que a pessoa quando trabalha, muita gente trabalha dessa forma, né? Está no seu emprego por uma questão de necessidade. Sim. Não é realmente aquela vocação, não está exercendo a sua vocação, não está trabalhando com paixão, está trabalhando pela necessidade ou porque é o emprego que surgiu ou porque realmente é o que a gente precisa, tem é o que temos para agora. E está se segurando ali porque a gente está numa situação de desemprego caótica. Esse momento da aposentadoria pode ser um momento em que ela consegue dar aquela respirada e fazer o que ela realmente queria ter feito durante a vida inteira? É a oportunidade. Tá? Bem ou mal, um dinheirinho vai pingar na conta. Tá? E eu vou ter tempo para fazer aquilo que eu gosto. E aí talvez ganhar dinheiro, se a gente está pensando financeiramente. Tá? Aposentado, trabalhando com coach, não sou o Tony Robbins, eu não ganho $1,5 milhão por sessão de coach, por processo de coach. Quem precisar é um pouco mais barato, é né? Bem mais, tenho certeza disso. Não é nem em dólar, é em real. Né? Mas eu sou feliz fazendo aquilo que eu quero. Eu tenho um tempo para caminhar na praia de manhã com a minha esposa. Posso sair mais à tarde com o meu cachorro para caminhar também no calçadão. Inclusive vir para Santos fazia parte do meu processo de aposentadoria, de morar na praia, né? A gente está, desculpa te cortar, mas só para a gente poder dar seguimento aqui, quem está aposentado hoje e não tem essa experiência que o senhor teve de fazer o que quer, se entra nesse desespero, e agora? Tem uma dica agora, dia 14 de maio, para quem está nessa situação? Sim. 14 de maio, a gente está fazendo uma palestra aqui em Santos mesmo, né? Eu só estou confirmando o local, mas deve ser aí na Costa. Aposentado, eu, e agora? É exatamente isso. Me aposentei e eu não sei o que eu faço. Não sei para onde eu vou. Calma que a gente chega lá. Tem algum telefone para quem quiser ter mais informações sobre essa palestra? Tem, com certeza. O telefone meu é 19, o DDD, que eu me mudei, mas não por todo, né? 988189941, ou então pode entrar em contato por mauricio@potentiate.com.br, né? Ou Maurício Santucci, como está grafado nos caracteres aí de apresentação, né? No Instagram, no Face, alguma coisa nesse sentido. Então, qualquer informação pelo Instagram, Maurício Santucci, com Maurício 2 Cs. Santucci, com 2 Cs. .i. O senhor gostaria de estar no finalzinho do programa, gostaria de dar um recado para quem está para se aposentar e com medo dessa nova fase? A aposentadoria não é uma doença, não é o fim da sua vida. Se você está para se aposentar, infelizmente, se não se preparou, tinha que ter começado no primeiro dia de trabalho. Mas se não o fez, tudo bem. Aproveita que você vai viver o melhor momento da sua vida a partir de agora. Seja feliz. Só isso. Ok, Maurício, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso aí no seu trabalho de ajudar as pessoas a conseguir o seu melhor. Eu que agradeço. O ND fica por aqui. Boa aposentadoria para todos. A gente se vê. Até mais.